Hoje vamos pensar juntos sobre a nossa imaginação como aliada para descomplicar a vida. Pois é, e vamos pensar na criatividade. Que maravilha essa capacidade do ser humano de transformar coisas, de fazer de um limão uma limonada. Isso é o mínimo, né? Mas e daí para frente? Quantas possibilidades que se apresentam e que talvez num primeiro momento parecessem impossibilidades. E a inteligência humana funciona, elabora e encontra saídas. Se nós ficássemos chorando perante uma dificuldade, provavelmente só derramaríamos lágrimas e nada mais. Mas não. Perante uma dificuldade, qual é a nossa disposição inicial? Positiva será vencer aquele obstáculo. E nós precisamos usar a nossa imaginação, a nossa criatividade, para vencer obstáculos. E olha, e os obstáculos deixam de sê-lo quando nós nos empenhamos. Há alguns muito difíceis de serem superados, é verdade. Mas se nós um dia fazemos uma coisa e outra e outra e outra e vamos compondo uma montanha de possibilidades, esses obstáculos são vencidos. E aí nos vem à memória essas histórias de superação tão incríveis. E que a gente fica pensando, e se a dificuldade não tivesse acontecido? Essas pessoas teriam crescido tanto? Às vezes, ou eu diria, quase sempre, as dificuldades são nossas aliadas, porque nos fazem ser criativos. Fazem com que nós usemos a nossa imaginação para encontrar alternativas. Olha, não precisa ir muito longe. O que fazem os pais num dia de chuva, dentro de um apartamento, sem ter muito como distrair as crianças? Tantas possibilidades. O que não dá é ficar reclamando que só chove, que não sei o quê, que as crianças fazem muito barulho, que as crianças têm muita energia. Ué, tem mesmo. E chove. E chove. E aí? Criatividade. Parar para pensar. O que eu gostaria de fazer se eu fosse uma criança? Colocar-se no lugar do outro e começar a ter ideias. Vocês sabem, ter ideias é uma coisa muito legal. A gente parece que renova à medida que tem ideias. E experimenta e tenta uma, às vezes dá certo, às vezes não, e tenta outra. De novo, às vezes dá certo, às vezes não. E vai assim, tateando, até achar alguma coisa interessante. Quantas histórias engraçadas aconteceram na nossa vida, hein? Por conta de um pequeno desastre e que a gente teve que se virar. E, em geral, as comédias são retratam situações que deram errado, não é? Será que a gente usa a imaginação nossa para achar graça
nas coisas quando elas acontecem? Ou tudo parece sombrio, horroroso? A criatividade nos leva a pensar além do que estamos vendo, ou seja, um pouco mais um andar. E olha, se a vida da gente é assim, cheia de acontecimentos que poderiam ter sido desagradáveis, mas que nós viramos a página e fizemos desses acontecimentos, situações engraçadas. Olha que ganho, hein? Usar a criatividade. Desde uma roupa que manchou e que nós tínhamos uma reunião importante, o que fazer? Pensar. Surgem soluções muito engraçadas. E olhem, reparem que existe um componente aqui que é muito importante quando a gente quer usar a criatividade, que é a simplicidade. Olhar para as coisas como elas são, não dramatizar, dar risada e aí encontrar soluções. Primeiro meio malucas e depois mais acertadas, até chegar a alguma coisa interessante. Há um tempo atrás eu tive que fazer um exercício de criatividade por conta de um projeto que eu estava trabalhando e nós tínhamos que ter ideias malucas. No começo, como é um trabalho sério, eu achava difícil ter ideias malucas, mas era para tê-las. E a gente vai se soltando e começa as ideias malucas, e que eram as melhores, e quase todas muito engraçadas. A gente se permite ser engraçado? Ai, mas que vergonha, isso é coisa de adolescente. Que pena se nós achamos que isso seja coisa de adolescente. Sinal de que nós perdemos esse delicioso espírito esportivo. Fazer os outros rirem é um exercício fenomenal. Contar coisas com graça, fantasiando um pouco, se for o caso, e todos sabem que é brincadeira. Não é que estejamos contando mentira, mas contando um conto com um pouco de tempero. Exagerar um pouco quando a gente vai interpretar alguma situação que aconteceu. Para isso, a nossa imaginação é uma aliada. Veja só. Ou a gente sempre tem que ser super correto, utilizar os termos absolutamente certos para descrever uma situação. Ai, que chatice! Não é? Uma chatice! De novo, eu vou me ater a uma ideia que já disse algumas vezes, mas nós precisamos observar mais as crianças. As crianças criam histórias engraçadas e dão risada e brincam de faz de conta. E nós? Não estou dizendo para a gente sair da realidade, não é faz de conta e fazer da vida um faz de conta, não é isso. Mas às vezes, viajar um pouco. Imaginar uma situação mais engraçada. Quando alguém está nos aborrecendo com uma conversa maçante, você é capaz de, olhando para a pessoa, começar a imaginar a mesma história que ela está contando numa versão mais divertida? Não conte para ela porque ela vai ficar brava, né?
E se ela é maçante, com toda a razão, vai ficar mesmo. Mas olha como é divertido você ficar imaginando uma outra história. Enquanto ela conta uma, você imagina outra. Se a gente tiver esse espírito de brincadeira, mas claro, quando as coisas são sérias, hein? Não tô falando para ficar brincando o tempo inteiro, não é essa a ideia. Mas de vez em quando a gente precisa brincar. De vez em quando, ou quase sempre, a gente deveria dar risada de alguma coisa que deu errada conosco. Rirmos de nós mesmos. Já falamos disso na aula passada, lembra? Rirmos de nós mesmos. Sabe, aquele jantar que foi um desastre. A gente fez um jantar que ficou muito ruim. Muito ruim. E anunciar, assim, como se fosse uma coisa maravilhosa, que hoje nós precisaremos comprar pizza. Porque o jantar ficou horrível. Ou, olha, hoje é pão com manteiga. Não sei. Mas não deixar que as situações que parecem catastróficas o sejam. Sabe, a gente tinha uma reunião importante, estava com uma roupa clara, começou a chover, passou um carro, espirrou lama na nossa roupa. Com que isso nunca aconteceu? Já aconteceu. E aí? Ficar desesperado? Não! Vai para a reunião. Chega lá todo enlameado, com a roupa toda pingada de lama. Dizer, ó. E dar risada. E qual o problema disso? Nenhum. Ou você está indo para um lugar também, toma uma chuva, fica todo molhado, toda molhada. E chega pedindo lenço de papel para se secar minimamente. Qual o problema? Por que nós fazemos dessas coisas que acontecem com todo mundo um drama? Fazer drama é utilizar a imaginação para o lado negativo. A mesma situação pode gerar um drama ou uma situação que aproxima as pessoas. A diferença está, por um lado, no drama, eu usei mal a minha imaginação. E quando eu encaro isso como uma situação corriqueira, eu usei bem a minha imaginação. Eu me aproximei das pessoas, mostrando um lado meu, simples. É a essa simplicidade que eu me referia agora há pouco. E, de novo, saber que nada disso é terrível. Terrível é o quê? Terrível é usar a minha imaginação para pensar mal, para ficar calculando todas as más intenções das outras pessoas, que é a mesma coisa que pensar mal. Para dizer, não, mas ela fez de propósito, eu percebi. E o pior que às vezes, pior não, acho que até melhor, é que a gente está errado. Às vezes a gente vai para o encontro já maquinando, aí entra a imaginação negativa, que só complica a minha vida. Eu já vou maquinando as possibilidades da pessoa falar uma coisa agressiva, e aí eu vou responder mais agressiva ainda. Eu crio um monstro. E quando eu chego na reunião, eu já estou tão irritada
que é capaz de brigar com a pessoa, ela nem começou a falar. Imaginação maluca, se levada para o lado negativo. Nós precisamos ficar muito atentos, hein? Porque nós temos uma veinha meio operística, a gente gosta de fazer uma ópera, um drama. Por quê? Porque uma vida dramática é uma vida mais emocionante. Quem falou? Quem gosta de drama? Eu prefiro comédia. Você não? A imaginação nossa pode ser uma grande aliada para descomplicarmos a vida, através dessas ações que a gente acabou de falar. Quando eu dou risada, quando eu acho soluções, quando eu venço obstáculos. Ou pode ser uma grande inimiga, quando eu complico, quando eu vejo dificuldade em tudo, em coisas objetivas e em coisas subjetivas, que estão só dentro da minha cabeça. Olha que desperdício! E essa criatividade, que poderia ser até um benefício imenso para a humanidade, e de fato passa a ser um perigo. Pessoas amargas, pessoas com rancores, não fazem bem a ninguém, a começar a elas próprias. Pessoas azedinhas, ninguém quer ter por perto. Por quê? Por que a gente azeda a vida da gente, às vezes, com conjecturas, com suposições? E o mais engraçado não, mais triste, eu diria, é que depois, algumas ideias que a gente teve negativas, depois a gente vê que são ilusão, são bobagem. Nada daquilo aconteceu. Ou seja, usei a minha imaginação errado, de uma forma equivocada, que só complicou a minha vida e a dos outros, como sempre. Temos que tomar cuidado, hein? A imaginação, a chamada louca da casa, é sutil, hein? Chega dando pra gente uma noção. Não, mas isso é ser realista. Será? Cuidado, hein? A realidade não precisa ser negativa. Quem falou? A realidade é o que é. Tem aspectos positivos e aspectos negativos. Então, cuidado para quando a gente deixa a imaginação solta e que vai nos azedando. E à medida que nos azedamos, nós temos uma capacidade diminuída de sermos criativos positivamente. Olha que desperdício! Pense nisso quando você se vir pensando mal. Pense nisso quando, em contrapartida, você se perceber tendo ideias para não só descomplicar a sua vida, mas também descomplicar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Fazer a vida dessas pessoas mais agradável. E a sua também. Vamos ficar muito atentos, hein, a essa imaginação, que pode ir para um lado ou para o outro. E sabe quem determina a direção da nossa imaginação? Claro que você sabe. Você. É você a única pessoa responsável pela direção que a sua imaginação tomará, positiva ou negativa. E aí, com uma imaginação positiva, a vida fica
profundamente descomplicada. Gostei muito de estar com vocês. Até a próxima!